Maria sempre foi uma mulher simples, mas forte. Seu corpo, agora marcado pelo tempo, carregava o peso de uma vida de trabalho árduo e dedicação. Mas seu coração, ainda jovem e cheio de amor, nunca se entregou ao cansaço. Desde que o acidente mudou sua vida, ela se tornou a cuidadora incansável de sua filha Laura. Um acidente repentino, sem aviso, tirou-lhe a mobilidade e deixou Maria com uma missão que parecia insustentável para qualquer ser humano. Cuidar de Laura não era apenas uma tarefa, mas uma necessidade, uma missão em sua vida, que ela aceitava sem hesitar, mas com uma tristeza silenciosa que nunca compartilhava. O acidente aconteceu quando Laura tinha apenas 12 anos. Ela estava em um passeio escolar, com amigos e professores quando a tragédia aconteceu. Maria recebeu a notícia enquanto estava no mercado. As palavras do médico soaram como um golpe seco, algo que parecia um pesadelo distante, mas que se tornava real a cada segundo. Quando chegou ao hospital, a visão de sua filha, imóvel na cama, com os olhos cheios de dor e confusão, lhe fez perder a voz. As lágrimas de Maria caíam, mas ela sabia que sua missão começava ali: cuidar de Laura, fazer com que sua filha tivesse uma vida digna, mesmo que ela mesma tivesse que abrir mão da sua. O peso daquela responsabilidade, de um amor que se tornava cada vez mais pesado, foi se tornando a essência da sua existência. Nos primeiros dias, Maria sentia-se perdida, sem saber como lidar com a dor da filha e com a sua própria. Laura, que sempre foi ativa e cheia de vida, agora se via presa a um corpo que não respondia. Ao longo das semanas que se seguiram, ela passou por várias cirurgias, mas as promessas dos médicos eram vagas. Vamos ver como ela responde, mas a lesão é grave, diziam. Maria, no entanto, se recusava a acreditar que sua filha não poderia recuperar alguma mobilidade. Ela estava disposta a lutar, mas sabia que naquele momento sua vida seria outra. O tempo foi passando e as rotinas foram se estabelecendo. Maria não se permitia parar para lamentar, pois isso significava deixar sua filha sem o apoio necessário. Ela acordava bem cedo, antes do sol nascer, para preparar o café da manhã de Laura, sempre com um sorriso forçado para disfarçar o cansaço. Seus dias eram uma sequência de cuidados que nunca terminavam. Dar banho, ajudar Laura a se vestir, alimentá-la e depois cuidar da casa. A casa, que um dia foi cheia de risadas e movimento, agora parecia um lugar silencioso, onde só o som das tarefas diárias quebrava a monotonia. Laura, por sua vez, se adaptou lentamente à nova realidade. No começo, ela tinha raiva de tudo o que acontecia, uma raiva silenciosa que se refletia em sua maneira de olhar para o mundo. Maria via isso nos olhos de sua filha, mas nunca a culpou. Era uma dor profunda, difícil de entender. E Laura, que um dia era cheia de sonhos e planos, se viu limitada, dependente da mãe para tudo. No entanto, ao longo dos anos, a relação entre elas se fortaleceu, mas também se complicou. Maria nunca falava sobre si mesma, nunca compartilhava suas angústias ou sonhos perdidos. Ela só queria que Laura se sentisse segura e amada, sem perceber que, ao fazer isso, estava enterrando sua própria vida. Laura cresceu e passou a compreender mais sobre sua condição. Mas o sentimento de impotência ainda a dominava. A mãe era a sua fortaleza, a mulher que dava sentido à sua vida. Mas, à medida que os anos passavam, uma inquietação começava a surgir no coração de Laura. Ela sabia que a mãe estava se sacrificando demais por ela, mas nunca teve coragem de perguntar o que Maria pensava sobre tudo aquilo. A vida delas estava presa a uma rotina inquebrantável. Cada dia era igual ao anterior, e Laura sentia que a felicidade era algo distante, algo que jamais poderia alcançar. Maria não falava de sua juventude, de seu passado. Ela estava tão absorvida em cuidar de Laura que o que aconteceu antes do acidente parecia não ter importância. Quando Laura perguntava sobre o passado de sua mãe, ela respondia de maneira vaga, com um sorriso triste, mas sempre mudando de assunto. Maria não queria que Laura soubesse o quanto sua vida tinha mudado. Ela não queria que a filha sentisse que deveria algo a ela, que deveria sentir-se culpada por algo que estava além de seu controle. Por isso, os anos se passaram, e as respostas nunca vieram. O segredo de Maria estava guardado,
E ninguém jamais questionou o que acontecera antes. A casa, agora mais silenciosa do que nunca, estava cheia de memórias e ausências. Laura, embora dependente da mãe, sentia-se cada vez mais isolada. A dor da dependência, de não poder fazer nada sem a ajuda de Maria, parecia uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Mas ela não conseguia imaginar a vida sem sua mãe, sem aquela mulher que havia dado tudo por ela. O amor de Maria era um abrigo seguro, mas também um peso. Laura sabia que, por mais que fosse grata, algo dentro dela se perguntava se sua mãe não estava se esquecendo de si mesma, de seus próprios sentimentos. E foi nesse cenário de silêncio e amor incondicional que as duas viveram, sem jamais perceberem que o maior desafio ainda estava por vir. O segredo que Maria guardava, por mais que fosse silencioso e oculto, estava prestes a ser revelado. Laura, que um dia aceitou a vida como era, começaria a questionar o que realmente sabia sobre a mãe que tanto amava. E a verdade, quando surgisse, seria um golpe inesperado, algo que transformaria para sempre a relação entre as duas. Mas isso ainda estava longe de acontecer. Por enquanto, o silêncio e a rotina continuavam, com Maria sendo a fortaleza imutável e Laura cada vez mais perdida em um mundo onde as respostas pareciam ser um luxo distante. Os dias pareciam se arrastar da mesma forma, um após o outro, sem grandes mudanças ou surpresas. Maria acordava sempre antes do amanhecer, com o som do despertador quebrando a calma da madrugada. Ela sabia que, antes de qualquer coisa, precisava estar pronta para o que o dia exigiria. A casa, uma pequena residência de um bairro simples, estava sempre limpa, arrumada e silenciosa, refletindo a calma e a ordem que Maria tentava impor em um mundo que parecia ter perdido a espontaneidade. A rotina dela era implacável. Não havia tempo para descanso ou para pensar em si mesma. Cada movimento era calculado, cada gesto tinha uma função. Maria levantava-se, ia até o quarto de Laura e, com a delicadeza de quem carrega o mundo nas costas, ajudava a filha a sair da cama. Os anos de cuidados haviam tornado esse momento uma dança silenciosa e perfeita. Laura, embora já fosse adulta, ainda dependia totalmente de Maria para se mover, para vestir-se, para comer. E Maria fazia tudo com a mesma dedicação de sempre, sem reclamar, sem perguntar o que seria de sua vida sem essa constante responsabilidade. Para ela, essa era a única vida que restava. Após vestir Laura, ajudando-a a se acomodar em sua cadeira de rodas, Maria começava a preparar o café da manhã. Ela gostava de fazer tudo sozinha, sem ajuda, sem pressa. O aroma do café invadia a casa, mas logo se misturava com o silêncio, que parecia ser o grande companheiro de todas as manhãs. Laura, enquanto isso, permanecia em seu canto, olhando a mãe se mover pela casa. Ela sempre tentava conversar, perguntar sobre o que estava acontecendo no mundo lá fora. Mas as respostas de Maria eram sempre as mesmas. Tudo vai bem, minha filha. Não se preocupe. Maria nunca dava mais explicações. Ela não queria que Laura sentisse que sua mãe também tinha seus próprios medos ou desejos não realizados. Era como se Maria quisesse proteger a filha de algo maior, algo que Laura talvez não fosse capaz de entender. Depois do café, Maria se dedicava a arrumar a casa, limpar, organizar, arrumar a lavanderia. A vida de Maria, de certa forma, tinha se tornado uma grande rotina de cuidados e tarefas que nunca cessavam. Ela não conseguia mais ver sua vida sem esse ritmo. Era como se o tempo tivesse parado, mas ela não fosse capaz de perceber isso. O ciclo de cuidar de Laura, limpar a casa, alimentar-se, dar banho e, em seguida, voltar a começar tudo novamente, era o que preenchia seus dias. Quando se sentava à noite para descansar, o cansaço se fazia presente, mas sua mente estava sempre ocupada, tentando antecipar o que precisava ser feito no dia seguinte. O tempo de descanso era curto, mas sempre que se permitia uma pausa, Maria aproveitava para ler algum livro que tinha ao lado da cama, um hábito que ela preservava desde jovem. Mas, mesmo nesses momentos, sua mente não parava. O pensamento estava sempre em Laura, na sua saúde, no que ela poderia fazer para ajudá-la ainda mais. Laura, por sua vez, se via em um ciclo diferente,
mas igualmente repetitivo. Ela não sabia o que era a liberdade, o prazer de sair para passeios ou de ir a festas. Seus amigos de infância desapareceram com o tempo, como as folhas secas caindo das árvores. Alguns ainda apareciam de vez em quando, mas as visitas tornaram-se esporádicas, quase formais. Ela não reclamava, não queria ser um peso para ninguém. Ela compreendia a situação, sabia que sua vida estava irremediavelmente ligada àquela cadeira de rodas, mas, ao mesmo tempo, sentia uma enorme falta da vida que poderia ter sido. Os sentimentos de frustração e impotência estavam ali, mas Laura tentava escondê-los. Ela não queria que Maria visse. Ela sabia que sua mãe se sacrificava por ela, e isso fazia com que se sentisse culpada de certa forma, como se fosse injusto querer mais do que o que já tinha. A televisão se tornou a principal fonte de distração. Maria e Laura passavam horas assistindo a programas que, por mais simples que fossem, pareciam ser uma válvula de escape. Mas até ali, o que se via eram histórias de pessoas vivendo vidas que pareciam distantes. Algo que Laura jamais experimentaria. Aquelas pessoas pareciam tão livres, tão cheias de oportunidades, enquanto ela estava ali, limitada, observando a vida passar através de uma tela. Ela se perguntava o que seria de sua vida, porque tudo tinha acontecido daquele jeito. A solidão que ao longo dos anos foi se instalando em sua alma começava a ser mais difícil de ignorar. Mas ela não queria ser uma carga para sua mãe. Ela sabia que Maria já fazia tudo o que podia por ela, mais do que qualquer outra mãe faria. Mas a dor de ser dependente a fazia sentir-se cada vez mais distante do mundo. As tardes eram passadas em silêncio, com Maria organizando as coisas em casa, enquanto Laura ficava em seu canto, lendo ou tentando manter a mente ocupada com pequenas atividades. Era um processo cansativo para ambas, mas, ao mesmo tempo, havia algo de conforto nessa rotina. O tempo parecia não ter pressa. O som do relógio, os pequenos barulhos da casa. O movimento contínuo de Maria cuidando de tudo. Era como uma música silenciosa que preenchia o ambiente. Apesar de tudo, Laura não podia deixar de sentir que algo estava faltando. Ela não sabia exatamente o que era, mas sentia. A sensação de estar viva, de sentir que sua vida tinha algum significado além dos cuidados diários de sua mãe, era algo que ela não conseguia compreender. E o vazio se alargava, sem que ninguém soubesse como preenchê-lo. Quando a noite chegava, Maria ajudava Laura a se acomodar na cama, dando-lhe as boas noites com um beijo na testa. Depois, sentava-se na poltrona ao lado da cama e, com um livro nas mãos, começava a ler para se distrair. Mas nem o livro, nem a televisão pareciam ser suficientes para afastar o peso que se acumulava a cada dia. As horas iam passando lentamente, e enquanto Maria e Laura estavam ali, em seus respectivos mundos, a vida continuava, como um rio que corre sem parar. Mas dentro daquela casa, onde os dias eram previsíveis e constantes, algo se quebrava. Algo que ainda estava por ser descoberto, sem que elas soubessem. Algo que iria mudar para sempre a forma como viam uma a outra. Com o passar dos anos, a rotina de Maria e Laura foi se tornando um ciclo que não parecia ter fim. O tempo havia se transformado em uma linha reta, onde cada dia parecia se repetir, sem grandes mudanças ou surpresas. Maria, embora envelhecendo, continuava com a mesma dedicação de antes. Seus cabelos, antes negros, agora estavam salpicados de grisalho, e as linhas de expressão em seu rosto se aprofundavam. Mas por mais que o corpo dela demonstrasse o peso dos anos, sua alma permanecia firme, obstinada em cuidar de Laura. Ela não questionava mais sua vida. Não havia mais espaço para dúvidas. Sua vida agora era sinônimo de cuidar, de garantir que Laura tivesse o melhor que pudesse oferecer, mesmo que isso significasse abrir mão de seus próprios desejos e sonhos. Laura, por outro lado, se via em um lugar que nunca imaginara. Ela tinha 32 anos, mas a sua vida estava congelada em um passado distante. O acidente que a deixou sem mobilidade parecia tê-la aprisionado não só fisicamente, mas emocionalmente também. Ela sabia que havia uma vida além daquela cadeira de rodas, mas não conseguia alcançá-la. O tempo que passava parecia não trazer respostas, mas apenas mais perguntas. Às vezes, ela se perguntava como seria o mundo se as coisas tivessem sido diferentes,
Se o acidente não tivesse ocorrido, o que ela estaria fazendo agora? Teria terminado a faculdade? Estaria casada, com filhos? Ou pelo menos tentando seguir algum sonho que parecia tão distante de sua realidade? Essas perguntas ficavam guardadas em algum canto da mente de Laura, porque ela sabia que não poderia compartilhar com ninguém, especialmente com a mãe. Maria, com sua dedicação incansável, parecia viver apenas para ela, e Laura se sentia culpada por desejar mais do que isso. Como poderia querer mais, sabendo o quanto sua mãe sacrificava por ela? Com o passar dos anos, Laura se afastou ainda mais de tudo. Os poucos amigos que restaram pararam de aparecer. Alguns talvez por vergonha ou por não saberem como lidar com a situação, e outros por pura falta de tempo. Laura nunca os culpou, mas sentia uma saudade imensa daquelas conversas despreocupadas e dos momentos de liberdade que ela nunca mais experimentaria. O mundo lá fora parecia continuar, mas ela estava presa em um espaço que não se movia, como uma ilha isolada de tudo e todos. Ela passava os dias tentando ocupar a mente com pequenas tarefas, mas no fundo sabia que o vazio estava se tornando cada vez maior. Maria, como sempre, estava em todo lugar. A casa, apesar da rotina repetitiva, ainda era um lugar cheio de amor. Mas por mais que Maria fizesse de tudo para manter a harmonia, a sensação de que algo estava faltando se tornava cada vez mais evidente. Quando Laura tentava, sem sucesso, se engajar em algum hobby novo ou aprender algo diferente, Maria estava lá, sempre por perto, pronta para ajudar, mas sem nunca questionar se Laura estava realmente feliz. Para Maria, a felicidade estava em ver sua filha bem cuidada, em ter a certeza de que, ao menos fisicamente, Laura estava segura. Mas o emocional de Laura parecia ser um mistério que Maria não sabia como resolver. O tempo foi passando e, apesar de tudo, Laura começava a se sentir cada vez mais isolada em sua própria casa. O silêncio que antes era confortável agora parecia sufocante. Ela queria mais, queria se sentir viva de verdade, mas não sabia como. O sentimento de frustração tomava conta dela, mas ela não conseguia expressá-lo. A cada dia, ela se via se afastando mais de sua própria vida. Os poucos momentos de alegria que ela experimentava, como assistir a um filme ou ler um livro, pareciam fugazes demais, como se o mundo lá fora estivesse passando por ela e ela fosse incapaz de se conectar a ele. Uma noite, enquanto estava em seu quarto, Laura começou a folhear um velho álbum de fotos que havia encontrado em uma caixa guardada no armário. As fotos eram de quando ela ainda era uma criança, quando sua vida estava cheia de possibilidades e sonhos. Ela se viu sorrindo, brincando no jardim, uma imagem distante que agora parecia irreconhecível. Mas o que mais chamou sua atenção foi um retrato de Maria, mais jovem, sorrindo com um homem ao seu lado. Era uma foto que ela nunca tinha visto antes. Laura se aproximou da imagem, curiosa. Quem seria aquele homem? Ele parecia feliz ao lado de sua mãe, e Maria parecia tão diferente, como se estivesse vivendo outra vida. Uma vida que Laura nunca soubera. Aquele sorriso em sua mãe, a maneira como ela olhava para ele, tudo parecia tão distante. Laura não conseguia entender como aquele homem, cuja presença ela nunca havia percebido, fazia parte da história da sua mãe. Naquele momento, uma curiosidade inesperada tomou conta de Laura. Ela começou a procurar mais fotos, tentando entender quem era aquele homem e o que significava para sua mãe. O álbum estava cheio de fotos antigas, de momentos que Maria nunca mencionara. Havia viagens, encontros com amigos, festas. A vida de Maria antes do acidente de Laura parecia ser tão diferente daquela que ela vivia agora, tão cheia de possibilidades e sonhos. Laura não sabia o que fazer com aquelas descobertas, mas uma sensação de vazio começou a crescer dentro dela. Por que sua mãe nunca havia falado sobre isso? Por que nunca mencionou esses momentos? Quando Maria entrou no quarto e viu a filha com o álbum, seu rosto se fechou de imediato. Ela sabia que algo não estava certo. A expressão de Laura era de confusão, como se algo tivesse quebrado dentro dela. Maria não disse nada, mas o silêncio entre elas se tornou pesado. Laura sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Por que sua mãe nunca falou sobre esse passado? O que ela estava escondendo? Laura não conseguia entender o que aquilo significava para ela.
mas sentia que havia algo mais, algo profundo e não dito, que precisava ser desvendado. Maria, ao ver a filha em silêncio, se sentou ao lado dela na cama. As duas ficaram ali, sem falar, por um longo tempo. O peso do momento era grande, e Maria sabia que, em algum momento, Laura acabaria questionando o passado. Ela só não sabia que aquele momento chegaria tão cedo. Quando Laura olhou para sua mãe, as palavras finalmente saíram em um sussurro. "Quem é ele, mãe?" Maria, com os olhos marejados, desviou o olhar. Ela sabia que a hora de contar a verdade estava mais perto do que nunca, mas o medo de ferir a filha ainda a paralisava. O que ela poderia dizer? Como explicar aquele passado que havia sido enterrado por tantos anos? O silêncio entre Maria e Laura se arrastava, pesado como uma nuvem sombria que parecia não querer dissipar. Laura sentia a angústia crescer dentro de si, como se uma parede tivesse sido levantada entre ela e a mãe, uma barreira que nunca existira antes. O álbum de fotos ainda estava nas mãos de Laura, mas ela já não conseguia mais olhar para aquelas imagens. Elas haviam se tornado estranhas, quase como se não fizessem parte da vida que ela conhecia. A jovem estava atordoada, cheia de perguntas sem resposta. Porque Maria nunca lhe dissera nada sobre aquele homem, aquele sorriso distante, aquelas viagens que pareciam tão importantes. Tudo aquilo parecia esconder algo maior, algo que ela precisava entender. Quando Maria, finalmente, quebrou o silêncio, sua voz saiu rouca, quase inaudível, como se as palavras tivessem sido arrancadas à força de sua garganta. "Eu não queria que você soubesse disso, Laura", disse, os olhos cheios de um pesar profundo, um tipo de dor que ela tentava esconder havia anos. "Eu não queria que você se sentisse culpada por algo que não tem nada a ver com você. Eu te prometi que daria tudo de mim para que você fosse feliz, para que sua vida fosse a melhor possível. Eu te dei a minha vida. E eu não me arrependo disso. Mas tem coisas que você não pode entender." Laura observava sua mãe, sem saber como reagir. O que ela queria era saber a verdade, a razão por trás do segredo, o que Maria havia escondido de todos esses anos. "Você não queria que eu soubesse. Mas por quê? O que estava por trás dessas fotos, dessa vida que você viveu antes de mim? Eu tenho o direito de saber, mãe. Eu tenho o direito de entender quem você era, o que aconteceu com você, o que aconteceu com a gente." Maria respirou fundo, com os olhos fixos no álbum, que estava agora sobre a cama entre elas. Era como se aquele objeto fosse a chave para algo que ela havia guardado tão cuidadosamente. Ela parecia querer afastar o peso da história de sua vida, mas sabia que não podia mais. O momento de enfrentar a verdade havia chegado, e Maria não tinha mais como fugir. Ela fechou os olhos por um instante, como se tentasse encontrar forças em algum lugar distante, antes de começar a falar. "Antes de tudo, quero que você entenda uma coisa, Laura. Eu te amo mais do que tudo. Desde o momento em que você nasceu, minha vida passou a ser sua. E eu deixei de viver para viver por você. Eu não queria que você soubesse sobre o passado, porque temia que isso fosse te machucar, de alguma forma. E eu não podia deixar você se sentir culpada. Não podia deixar você pensar que, de alguma maneira, você tinha sido responsável por minha vida ter sido interrompida. Mas talvez eu tenha cometido um erro, guardando tudo isso em segredo. Talvez fosse hora de você saber. Você merece saber." Laura, com os olhos fixos em Maria, aguardava, o coração acelerado. Não sabia o que esperar. As palavras de sua mãe não faziam sentido. Como ela podia ter sido tão escondida sobre algo tão importante? "O que você não me contou, mãe?" Laura perguntou, tentando controlar a tensão na voz. "Por que nunca me falou sobre esse homem? Sobre essa vida que você teve?" Maria fechou os olhos novamente, buscando coragem. Sabia que agora não havia mais como voltar atrás. O homem nas fotos. Ele se chamava Carlos. "Antes de você, eu era outra pessoa, Laura. Eu tinha sonhos. Sonhos que de alguma forma foram deixados de lado no momento em que você nasceu. Eu estava apaixonada por Carlos. Eu ia me casar com ele. Ele era meu tudo. Mas então, o acidente aconteceu. E a minha vida virou de cabeça para baixo. Quando você ficou naquele estado, eu não consegui mais pensar em nada além de você. Eu não queria que você sentisse que, de algum modo, você era responsável pela minha renúncia.
Eu nunca falei dele porque senti que não poderia mais me permitir viver por mim mesma. A dor de te ver naquela cama, de te ver sem se mover, me fez querer ser só sua mãe. E eu me afastei de tudo o que poderia me fazer voltar a ser quem eu era. Laura não conseguia entender. A dor de ver sua mãe falar sobre seu próprio sacrifício lhe partia o coração, mas ao mesmo tempo sentia raiva. Como Maria podia ter se anulado de uma forma tão completa? Como podia ter se escondido tanto, enterrando tanto de si mesma, quando talvez isso fosse a única coisa que ela precisasse para voltar a ser ela mesma? Então, você ficou com ele? Carlos, esse homem que você amava, o que aconteceu com ele? Maria se mexeu desconfortável na cama. Ele foi embora, Laura. Quando você ficou paralítica, ele não suportou a ideia de ter que lidar com isso. Eu não sabia como lidar com a situação. Ele não aguentou a pressão e saiu da minha vida. Foi a última vez que eu o vi. Depois disso, nunca mais falei sobre ele. Nunca mais tentei viver aquela vida, porque achei que para você, a minha vida só deveria ser dedicada a você. O silêncio tomou conta da sala novamente. Laura estava atordoada. Ela não sabia o que pensar. Por um lado, sentia a dor de sua mãe, o peso daquilo tudo. Mas por outro, uma revolta começava a surgir. Você realmente acha que eu não ia entender isso, mãe? Que eu não perceberia que você estava morrendo por dentro? Eu sabia. Eu via você se sacrificando todos os dias. E me sentia culpada por isso. Achava que eu não tinha direito de querer mais porque você estava fazendo tanto por mim. Mas você não me deixou crescer. Você não me deu espaço para ver quem você realmente era, para entender o quanto esse peso estava te destruindo. E agora, vendo essas fotos, vejo o quanto você se perdeu. E isso me dói. Maria olhou para Laura e a dor em seus olhos era palpável. Eu não queria que você visse isso, Laura. Eu queria que você fosse feliz. Mesmo que isso significasse esconder de você uma parte de mim. Mas agora vejo que não posso mais continuar assim. O que você precisa entender é que, quando você entrou na minha vida, eu te dei tudo o que tinha. Tudo o que sou. E nunca me arrependi disso. Talvez eu tenha me perdido ao longo do caminho, mas foi porque eu não queria te deixar sentir que sua dor era minha. Laura respirou fundo. Havia uma tempestade de sentimentos dentro dela, mas algo dentro dela também se acalmou. Talvez ela tivesse que entender que a mãe dela também era humana, que apesar de tudo, ela tinha seus próprios conflitos e dores. Mas ainda assim, o vazio que ela sentia não se apagava. A verdade estava ali, nua e crua. Maria não era só sua mãe, mas uma mulher que tinha vivido, amado e sofrido. E agora, Laura tinha a chance de ver sua mãe como ela realmente era, não mais como a mulher sacrificada que ela imaginava. O que seria do futuro delas? O que essa verdade mudaria? O que de fato ainda estava por vir? Laura não sabia, mas algo dentro dela começava a se mover. Algo que até então ela não tinha permitido que se manifestasse. Ela sentiu, pela primeira vez em anos, que havia mais para a vida delas do que ela imaginara. E isso, por mais doloroso que fosse, também abria uma porta. A porta para uma nova fase, onde tanto Maria quanto Laura teriam que se descobrir de uma maneira diferente. Mas como isso aconteceria, elas ainda não sabiam. O futuro permanecia incerto, mas, talvez pela primeira vez, mais genuíno. Os dias que se seguiram ao confronto entre Maria e Laura foram marcados por um silêncio denso, como uma névoa espessa que envolvia a casa. Ambos estavam de um jeito diferente. Como se a revelação de Maria tivesse desfeito algo que estava latente por muito tempo, algo que não poderia ser ignorado. Mas ao mesmo tempo, algo mais tinha surgido dentro de Laura, uma sensação inquietante de que havia mais que ela precisava saber, mais que a mãe não havia dito. A descoberta do passado de Maria havia jogado uma luz sobre tudo o que ela pensava saber sobre sua mãe, mas ainda restavam lacunas. Buracos no que parecia ser a narrativa da vida de Maria. Laura não podia deixar de pensar no que ela ouvira. O passado de sua mãe, as histórias de amor e perda, o homem que Maria deixara para trás. Tudo aquilo girava em sua mente, e por mais que ela tentasse, não conseguia afastar a sensação de que havia mais em tudo aquilo. Algo que Maria não queria que ela soubesse. Algo que ainda estava escondido. Quando Laura se viu sozinha naquela casa silenciosa,
Ela teve uma sensação inexplicável de que o momento de buscar mais respostas havia chegado. Não podia deixar que a conversa com a mãe fosse apenas o começo de uma busca frustrada por verdades incompletas. À noite, enquanto Maria estava em seu quarto, Laura começou a vasculhar o lugar, buscando mais pistas sobre aquele passado que ainda se apresentava de forma nebulosa. Ela sabia que Maria nunca guardava nada de importante em gavetas ou lugares visíveis. A mãe era meticulosa demais para isso, mas havia algo em sua própria forma de viver que dava a impressão de que ela tentava esconder mais do que simples objetos. Então, foi em um canto escuro do sótão que Laura encontrou o que procurava. Uma caixa velha, cheia de papéis amarelados, documentos e cartas guardadas com cuidado. Ao abrir a caixa, Laura sentiu um aperto no peito. Algo naquela caixa parecia ser uma chave para algo maior. Algo que, até então, ela não compreendia. Dentro da caixa, entre papéis desbotados e fotos antigas, estavam algumas cartas com um selo antigo e um endereço familiar. Ao olhar mais de perto, Laura reconheceu a caligrafia. Era de Carlos, o homem de quem sua mãe falara. Ela tremia levemente ao segurar as cartas, como se aquele pedaço do passado de sua mãe fosse algo proibido, algo que não deveria ser tocado. Ela leu as cartas rapidamente, com os olhos fixos nas palavras que pareciam tão distantes da mulher que Maria era agora. Carlos escrevera de longe, com saudades, com promessas de voltar. As palavras dele eram cheias de amor e esperança, mas ao mesmo tempo havia algo melancólico e desesperado em cada linha. Como poderia Maria ter deixado aquilo para trás? Como ela poderia ter abandonado tudo isso por causa do acidente de Laura? Laura sentiu uma dor crescente no peito. Não sabia se era a dor do que estava lendo ou a dor de finalmente entender o que a mãe tinha escondido. Havia algo em cada carta que a fazia pensar no sacrifício que Maria fizera. Mas havia também algo mais, algo que ela ainda não conseguia compreender completamente. Por que Carlos nunca voltou? Por que ele havia partido depois do acidente? E, principalmente, o que ele tinha feito para Maria? Não parecia que ela tivesse apenas perdido um amor. Parecia que havia sido abandonada de uma maneira mais cruel, por uma dor que ela nunca se permitiu revelar. E agora? Laura se via diante de uma escolha difícil: seguir em frente com suas próprias perguntas ou confrontar sua mãe novamente e pedir as respostas que ela ainda não tinha. Aquelas cartas eram mais do que palavras. Elas eram um pedaço de uma vida que Maria havia sepultado dentro de si, algo que ela não queria mais tocar. Laura podia sentir isso em cada frase, na tristeza que transbordava das palavras de Carlos. Ela sabia que aquilo era a chave para entender sua mãe, mas também sabia que trazer aquilo à tona poderia quebrar algo entre elas, que talvez já fosse frágil o suficiente. O que ela deveria fazer? A curiosidade era imensa, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de traição, uma sensação de que ela estava invadindo um espaço que não era seu. Enquanto ponderava sobre isso, Maria entrou no sótão. Laura a viu na escada, surpresa por não ter ouvido os passos da mãe. "O que você está fazendo aqui?" Maria perguntou, com a voz calma, mas com um olhar que logo revelou que ela já sabia o que Laura havia encontrado. "Eu sei que você encontrou as cartas, Laura", ela disse sem acusação. Apenas uma constatação triste. Maria desceu as escadas lentamente e Laura a seguiu, com o coração batendo forte. "Eu sabia que você ia querer saber mais. Eu sabia que esse dia chegaria." "Por que você não me contou, mãe?" Laura perguntou, tentando controlar a emoção que começava a invadir sua voz. "Por que escondeu isso de mim por tanto tempo?" Maria respirou fundo, como se estivesse pesando cada palavra antes de falar. "Eu não queria te magoar, filha. Não queria que você se sentisse culpada, como se você fosse responsável por cada escolha que eu fiz depois do acidente. O que eu passei com você foi doloroso, mas você não sabe o quanto foi ainda mais doloroso para mim ver minha própria vida desaparecer. Eu não queria que você sentisse que precisava carregar o peso da minha dor. Não queria que você tivesse que carregar o que eu perdi. Eu me afastei de tudo o que poderia ter me dado alegria. E o que mais me doía era que, ao te cuidar, eu te perdi também. E por isso, eu escondi esse pedaço da minha vida. Porque, para mim, foi melhor esquecer." Laura olhou para a mãe, e pela primeira vez,
Ela viu a mulher que Maria havia sido antes do acidente. Ela não era apenas a mãe sacrificada, mas uma mulher que tinha sonhos, amores e uma vida própria que havia sido interrompida por algo que ela não poderia controlar. Laura sentiu pela primeira vez o peso de tudo o que sua mãe havia suportado, mas também sentiu a dor de sua própria existência, de como tudo o que ela era parecia estar ligado a essa história de renúncia e perda. Maria não havia perdido apenas um amor, ela havia perdido a si mesma, e Laura também. O que ambas tinham agora era apenas uma versão de vida, uma versão que não parecia suficiente para nenhuma das duas. Eu não sabia que você se sentia assim, Laura disse finalmente, a voz cheia de tristeza. Mas, mãe, nós precisamos falar sobre isso. Precisamos entender quem éramos antes, para que possamos viver agora, sem carregar tanto peso. Maria olhou para Laura com um sorriso suave, mas seus olhos estavam marejados. Eu sei, filha, mas eu tenho medo. Tenho medo de que, ao falar sobre isso, eu acabe perdendo você também. Você se tornou tudo para mim. E se eu abrir meu coração, talvez você também veja o quanto eu falhei como mãe, como mulher. Laura se aproximou, pegando a mão de Maria com força. Você não falhou, mãe. Você apenas se esqueceu de quem você era, mas eu estou aqui. E mesmo que a gente não consiga voltar no tempo, eu quero que você saiba que, enquanto você for minha mãe, eu sempre estarei ao seu lado. Não importa o que tenha acontecido. Maria olhou para Laura e, pela primeira vez, talvez, ela sentiu um alívio. O peso de tantos anos de segredo parecia finalmente começar a se dissipar. As palavras não eram suficientes para curar as feridas do passado, mas elas abriram um caminho. Laura agora entendia que o maior segredo não estava apenas no passado de Maria, mas na luta silenciosa de sua mãe para encontrar uma razão para viver. Ela não apenas escondia o que havia perdido, mas o que ainda poderia ser. Agora, as duas estavam prestes a reconstruir algo que parecia impossível. O futuro delas estava em suas mãos. E, ao contrário do que elas pensavam, ainda havia muito a ser descoberto. Após o silêncio que se seguiu à conversa entre Maria e Laura, as duas viveram os dias seguintes em um estado de incerteza, mas também de renovada compreensão. O que antes parecia ser um muro intransponível entre elas agora parecia mais um campo aberto, onde podiam caminhar juntas, passo a passo, tentando entender o peso do passado que ambas carregavam. No entanto, havia algo que ainda pairava no ar, uma tensão não resolvida. O coração de Laura estava dividido entre a gratidão por finalmente entender o sacrifício de sua mãe e a dor de perceber que, em algum momento, ela também havia se perdido. Havia um vazio no ar, algo que elas não conseguiam identificar, mas que as impedia de seguir em frente com a tranquilidade que desejavam. Nos dias seguintes, Maria tentou retomar sua rotina, mas o peso das revelações ainda estava presente. Ela sabia que não podia mais voltar à vida que ela tinha antes de Laura. A jovem, com a sua cadeira de rodas e sua necessidade constante de cuidados, havia mudado tudo. E Maria sabia que, no fundo, ela nunca poderia voltar a ser quem era. No entanto, também sabia que, agora, ela precisava se permitir viver de novo, em algum nível. Maria tentava lembrar-se de quem ela era antes, de seus sonhos e paixões, mas era como se uma parte dela tivesse se apagado, e à medida que o tempo passava, ela sentia que estava se distanciando ainda mais da mulher que fora um dia. Esse sentimento de ter perdido algo muito importante a consumia, mas ela não sabia como encontrá-lo novamente. Laura, por outro lado, estava inquieta. A revelação sobre o passado de sua mãe, especialmente a relação com Carlos, ainda a machucava. Ela não sabia o que fazer com essa dor, ou se ela tinha o direito de sentir tudo aquilo. O fato de Maria ter se dedicado completamente a ela, abandonando seus próprios desejos e sentimentos, a fazia questionar sua própria posição. Por um lado, ela entendia a necessidade de sua mãe de se sacrificar, mas, por outro lado, esse sacrifício a impedia de viver uma vida plena, de se expressar como pessoa. Laura sentia que, embora tivesse se tornado adulta, algo em sua relação com a mãe ainda estava retido, como se estivessem presas a um passado que não podiam mudar. Algo precisava ser dito.
Algo precisava ser resolvido. Em uma tarde silenciosa, quando o vento batia suavemente nas janelas da casa, Laura decidiu que não poderia continuar vivendo com essa sensação. Ela não podia mais guardar suas emoções, não podia mais se calar sobre o que sentia. As palavras que estavam presas em sua garganta já não podiam mais ser ignoradas. Ela sabia que não poderia mudar o passado de Maria, mas sentia que precisava que a mãe compreendesse sua própria dor, sua própria necessidade de ser mais do que apenas a filha que a mãe cuidava. Com o coração pesado, Laura se dirigiu até o quarto de Maria. A porta estava entreaberta, e ela entrou sem fazer barulho, como se temesse interromper o que ainda restava de paz entre elas. Maria estava sentada na cama, os olhos perdidos em um ponto distante, pensando em algo que Laura não conseguia identificar. Quando a viu entrar, Maria sorriu com um pequeno sorriso cansado. "Oi, filha. Como você está se sentindo hoje?" Laura não respondeu imediatamente. Ela se aproximou da mãe e se sentou ao lado dela, os olhos fixos em suas mãos. O silêncio entre elas era palpável, e Maria percebeu que algo estava prestes a acontecer. Laura olhou para ela, sentindo um nó apertar em sua garganta. "Mãe, eu não sei como dizer isso, mas..." Ela pausou, tentando encontrar as palavras. "Eu estou sentindo que, mesmo depois de tudo o que falamos, ainda há algo não resolvido entre nós. Eu ainda sinto que você não se permitiu viver. E eu não sei como lidar com isso. Não sei como lidar com o fato de que, por tanto tempo, você me colocou em primeiro lugar, mas se esqueceu de si mesma. Eu sei que você me ama, mãe. Mas e você? Onde está você na nossa história?" Maria sentiu uma dor profunda ao ouvir as palavras de Laura, mas ao mesmo tempo sabia que eram necessárias. Ela nunca imaginara que Laura a encararia assim, com tanto peso em suas palavras, com tanta necessidade de entender o que ela mesma não sabia mais. Maria olhou para a filha, seus olhos agora marejados. Ela havia esperado tanto tempo para ouvir isso, mas não sabia como responder. Ela havia se perdido em sua própria dedicação, em seu amor por Laura, e não conseguia mais encontrar o caminho de volta para si mesma. A verdade era que ela havia se anulado tanto, se dedicado tanto a cuidar de Laura, que simplesmente não sabia como recomeçar. A mulher que existia antes da maternidade parecia ter se perdido no caminho, e Maria sabia que, de algum modo, ela havia se esquecido de si mesma. "Laura", Maria começou com a voz suave, mas cheia de dor. "Eu sei que você tem razão. Eu me perdi em tudo isso não porque queria, mas porque quando você ficou naquela cama, eu não soube mais como viver sem você. Eu senti que, se eu não fosse tudo para você, eu não seria mais nada. E por muitos anos, me segurei nisso. Eu sei que ao fazer isso, eu acabei te deixando sem espaço para crescer, sem espaço para se sentir completa. Eu te dei tudo, mas em algum momento, eu deixei de ser a mulher que você precisava que eu fosse. Eu me tornei apenas a sua mãe, e isso, de alguma forma, me destruiu. Eu não sabia como voltar a ser quem eu era. E pior ainda, eu tinha medo de que, ao tentar me reencontrar, eu te perdesse." Laura ouviu as palavras de Maria com um peso no coração, sentindo uma mistura de tristeza e compreensão. "Mãe, você nunca me perdeu. Você nunca vai me perder. Mas, se você não começar a viver por você mesma, se você não se permitir ser mais do que apenas minha cuidadora, nós duas vamos continuar presas nesse ciclo. Eu não posso ser a sua razão de viver. Eu preciso que você se descubra novamente. E eu preciso de espaço para fazer isso também. Eu preciso me encontrar, como você precisa se encontrar. Nós não podemos continuar vivendo em uma vida de sacrifícios. Eu sei que você fez tudo por mim, mas agora é hora de encontrar a nossa própria liberdade." Maria olhou para Laura, sentindo um alívio, mas também um peso imenso. Ela havia esperado tanto tempo por esse momento, mas agora, quando o enfrentava, sabia que não seria fácil. Não seria simples se encontrar de novo. Não seria simples encontrar um equilíbrio entre ser mãe e ser mulher. Mas ao olhar para Laura, ela sabia que havia chegado o momento de começar. Ela precisava aprender a se permitir viver novamente, não só para a filha, mas para si mesma. Ela precisava ser mais do que apenas uma lembrança do passado, mais do que uma sombra da mulher que um dia fora. E ao falar isso, Maria sentiu uma esperança nascer dentro dela,
algo que não sentia há muito tempo. Você tem razão, filha. Maria disse com um sorriso sincero, embora com lágrimas nos olhos. Eu não sei como será, mas prometo que vou tentar. Não só por você, mas por mim também. Eu quero voltar a ser quem eu era. Quero aprender a viver para mim mesma de novo. Laura sorriu, com o coração apertado, mas cheio de esperança. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas algo dentro dela sentia que finalmente elas estavam começando a reconstruir algo que parecia perdido. O futuro ainda era incerto, mas, pela primeira vez em muito tempo, havia uma sensação de que as duas poderiam começar de novo. Não mais presas ao passado, mas livres para viver a vida da maneira que escolhessem. Era o começo de uma nova jornada, onde tanto mãe quanto filha precisavam se redescobrir e, juntas, aprenderiam a caminhar em direção a uma nova liberdade. Os dias que se seguiram à conversa entre Maria e Laura estavam carregados de uma energia diferente. A casa, antes silenciosa e imersa em uma rotina de sacrifícios e omissões, agora parecia respirar de uma maneira nova. Maria e Laura estavam, de certa forma, reconstruindo sua relação, buscando o equilíbrio entre o amor que sempre existiu e as novas fronteiras que estavam começando a traçar para suas vidas. Mas embora houvesse uma sensação de renovação no ar, o peso do passado ainda pairava entre elas, como uma sombra que não conseguia desaparecer completamente. As palavras ditas, as verdades reveladas, ainda estavam frescas na mente de ambas, e isso fazia com que o processo de cura fosse mais longo e difícil do que qualquer uma delas poderia imaginar. Maria sentia, pela primeira vez em muito tempo, que havia uma necessidade de se reconectar consigo mesma. Ela sabia que não poderia mais ser apenas a mãe de Laura, mas também precisava ser Maria, a mulher que ela havia sido antes, aquela que sonhava, que amava, que tinha desejos e planos próprios. Mas esse processo não era simples. Quando se olhava no espelho, Maria via mais as marcas do tempo, as mãos calejadas, o corpo mais cansado, e o reflexo de uma mulher que parecia ter se perdido em algum momento do caminho. A dor de se perder estava dentro dela, e ela não sabia como se permitir ser algo além da mãe de Laura, como se houvesse algo de errado em ser quem ela era, fora do papel que tanto assumira. Laura, por outro lado, se via dividida entre a gratidão e a dor. Ela sabia que havia algo dentro de sua mãe que precisava ser redescoberto e que esse processo exigia paciência, não apenas com Maria, mas consigo mesma. Laura se dava conta de que, embora tivesse passado tantos anos tentando entender a relação com sua mãe, ela mesma nunca tivera o tempo para entender suas próprias necessidades, o que ela queria para sua vida, o que a faria feliz. Por muito tempo, ela esteve à sombra do sofrimento da mãe, e agora, com a possibilidade de liberdade, a ideia de escolher o que ela própria desejava parecia assustadora. Ela ainda se sentia dependente, ainda se sentia a filha que precisava da proteção constante, mas também sabia que estava crescendo, e que, para crescer de fato, ela precisava fazer algo por si mesma. Os dias se tornaram uma mistura de tentativas e erros. Maria começava a buscar atividades que a fizessem sentir-se mais viva, embora sempre com uma hesitação. Ela voltou a ler livros que havia deixado de lado. Começou a se permitir assistir a filmes sozinha, sem que a presença de Laura fosse uma obrigação. Era um pequeno passo, mas era o primeiro. Ela também começou a sair de casa de vez em quando, para passeios curtos no bairro, como se estivesse tentando se reencontrar com o mundo. Essas pequenas fugas, no entanto, eram acompanhadas por uma culpa imensa, como se, ao se afastar um pouco de Laura, ela estivesse negligenciando sua filha. A sensação de que precisava estar sempre presente para ela, sempre disposta a cuidar, ainda era forte. Mas ela também começava a perceber que não poderia continuar vivendo apenas para os outros, que era preciso olhar para dentro e permitir-se ser quem ela era antes da maternidade. Laura notava essas mudanças e sentia que havia algo de positivo na maneira como sua mãe estava se esforçando para se reerguer. Mas, ao mesmo tempo, um sentimento estranho a consumia. Por um lado, ela sabia que precisava permitir que sua mãe vivesse, que se reconectasse consigo mesma. Mas, por outro lado, não conseguia deixar de sentir um certo receio. E se, ao fazer isso, Maria se afastasse ainda mais?
E se, ao buscar seu próprio caminho, ela se esquecesse de Laura? Esses pensamentos a atormentavam, e ela se via hesitante em dar à sua mãe o espaço que ela tanto desejava. Era difícil ver sua mãe sair de casa, fazer suas próprias coisas, sem sentir que algo estava errado. Mas Laura sabia que era isso que Maria precisava, e que ela também precisava aprender a viver sem depender tanto dela. O peso do passado ainda era muito grande, e os dois, mãe e filha, tentavam encontrar formas de superá-lo. Maria, por mais que se esforçasse para olhar para o futuro, ainda carregava em seu peito o medo de não ser suficiente. O medo de que sua filha não a visse como alguém além de sua cuidadora, de que Laura não fosse capaz de enxergar nela a mulher que ela ainda era, com suas falhas, suas inseguranças e seus desejos. Laura, por sua vez, também temia que o processo de mudança de Maria a fizesse sentir-se abandonada. Ela sabia que, para que sua mãe fosse feliz, ela precisava ter espaço, mas o receio de ser deixada para trás a fazia hesitar. Foi em um fim de tarde, enquanto Maria voltava de um breve passeio no parque, que algo que estava se acumulando entre as duas finalmente veio à tona. Quando Maria entrou em casa, encontrou Laura sentada na sala, olhando para o nada, com os olhos perdidos em pensamentos profundos. O silêncio entre elas era mais denso do que o habitual, e Maria percebeu imediatamente que algo estava errado. "Laura, o que houve? Você está bem?" Maria perguntou com uma suavidade que escondia a preocupação. Laura olhou para a mãe. Seus olhos estavam marejados, e ela respirou fundo antes de responder. "Mãe, eu não sei como lidar com isso. Eu estou tentando entender o que você precisa, o que você quer para a sua vida, e eu estou tentando me encontrar também. Mas não sei o que fazer com todos esses sentimentos, com essa culpa, com o medo de que, se você continuar a se afastar, eu acabe perdendo você." Maria sentou-se ao lado de Laura, pegando suas mãos nas dela, como se tentasse transmitir algo que as palavras não podiam dizer. "Filha, eu nunca vou te deixar. Nunca. Eu sei que por muito tempo minha vida girou em torno de você, e eu não quero que você sinta que não sou mais sua mãe, que você está sozinha. Mas a verdade é que para eu ser a mãe que você precisa, eu também preciso ser Maria, a mulher que tem sonhos e medos, que quer se sentir viva de novo. Eu não posso ser só a sua cuidadora porque isso não me faz feliz, e você merece ver sua mãe feliz. Isso não significa que eu vá te abandonar. Significa que eu estou tentando encontrar um equilíbrio, algo que nos permita viver nossas vidas de maneira plena, juntas, mas também com espaço para sermos quem somos." Laura olhou para Maria, sentindo a sinceridade em suas palavras, e pela primeira vez, algo dentro dela se acalmou. Ela não tinha a resposta para tudo, mas sentia que a dor do passado começava a diminuir. Ela ainda se sentia perdida em muitos aspectos, mas sabia que o que realmente importava era a possibilidade de crescer, de permitir que ambas evoluíssem, sem medo de perder a outra. Elas estavam aprendendo de forma dolorosa, mas sincera, a viver uma vida que fosse mais do que o sacrifício. Era uma vida onde o amor ainda existia, mas onde ambas podiam se permitir ser mais do que eram, mais do que o passado as havia limitado a ser. Maria sorriu para Laura, com um sorriso cansado, mas genuíno. "Eu sei que isso não é fácil, filha. Eu sei que ainda temos muito a aprender, mas ao menos estamos juntas nisso, e isso é o que importa. Vamos continuar tentando, um dia de cada vez." Laura sorriu de volta, sentindo uma paz que não conhecia. "Sim, mãe, vamos continuar tentando." E naquele momento, as duas sentiram de uma forma silenciosa que haviam dado um passo importante, embora ainda houvesse muito mais a ser vivido e aprendido. O futuro, com suas incertezas, ainda estava diante delas, mas agora elas estavam preparadas para enfrentá-lo juntas. Os dias passaram e, apesar do esforço de Maria e Laura para se adaptar à nova dinâmica, o peso da verdade ainda pairava sobre elas. Embora estivessem tentando encontrar equilíbrio em suas vidas, havia uma sensação de que algo estava prestes a acontecer, como se o processo de reconciliação ainda estivesse incompleto. O caminho da cura para ambas parecia mais longo do que qualquer uma imaginara.
enquanto Maria começava a dar passos mais firmes em direção à sua própria liberdade emocional. Laura também tentava fazer sentido da vida que estava reconstruindo. Mas, no fundo, as duas sabiam que ainda havia algo que precisava ser abordado. Maria, agora mais aberta ao mundo, estava se permitindo pequenas vitórias. Ela estava mais disposta a conversar com as amigas que restaram, com aquelas poucas pessoas que ainda estavam em sua vida antes do acidente de Laura. Ela, às vezes, ria de coisas que não ria há muito tempo, e esse riso se tornava um lembrete de que ela ainda possuía uma parte dela mesma que estava adormecida. No entanto, o medo de se perder novamente em uma rotina de autossacrifício nunca a deixava completamente tranquila. Ela tentava se manter fiel ao compromisso de não se anular por completo, mas era uma luta constante. A mãe que ela havia sido um dia parecia uma figura distante, alguém que ela tentava recordar, mas que, ao mesmo tempo, sentia como se tivesse sido substituída por outra versão de si mesma, a versão cuidadora e abnegada. Laura, por sua vez, sentia o peso de tudo o que acontecera em sua vida. E embora estivesse mais receptiva à ideia de permitir que sua mãe buscasse a felicidade fora do papel de cuidadora, ela ainda não conseguia se livrar da sensação de dependência que tinha em relação a ela. O olhar de Maria, agora mais livre e menos cansado, trazia uma nova luz à casa, mas Laura ainda se via perdida em um ciclo de insegurança. Havia um medo profundo de ser deixada para trás, um medo que a fazia se agarrar mais forte à presença de sua mãe. Ela não sabia como lidar com esse medo. Sabia que precisava encontrar sua independência, mas não sabia como, ou até onde iria esse processo de descoberta. O peso do que haviam vivido juntas parecia sempre voltar à tona, como uma força invisível que puxava as duas de volta ao ponto de partida. Foi em um fim de tarde que a tensão que as duas estavam sentindo finalmente explodiu. Maria estava na cozinha, preparando o jantar, enquanto Laura se sentava à mesa, observando-a em silêncio. Desde que Maria havia começado a se reaproximar da vida, havia uma leveza no ar, mas naquele momento, tudo parecia muito mais denso. Laura sabia que a qualquer momento teria que expressar tudo o que estava guardado dentro de si, mas o medo de romper a delicada paz entre elas a fazia hesitar. A sensação de que algo precisava ser dito, que a verdade precisava ser enfrentada, estava crescendo cada vez mais. "Eu não sei se estou conseguindo lidar com isso, mãe", disse Laura, finalmente quebrando o silêncio. Maria se virou, surpresa com a seriedade na voz da filha. Ela parou por um momento, deixando a faca sobre a bancada, e olhou para Laura com um olhar cauteloso. "O que você quer dizer, filha?", perguntou Maria, aproximando-se da mesa. Ela sabia que esse tipo de conversa não seria fácil, mas sentia que, mais uma vez, seria necessário enfrentar o que estava por vir. "Eu não sei, mãe", Laura começou, a voz embargada. "Eu estou tentando ser forte, tentando me entender, mas no fundo, eu não sei se consigo. Eu ainda me sinto dependente de você, de tudo o que você fez por mim, e ao mesmo tempo, sinto que você está se afastando de mim. Sei que você tem que viver a sua vida, mas o que vai ser de nós duas? Como vamos ficar agora, depois de tudo isso? Eu não sei mais quem sou sem você. E você? Você tem tentado tanto viver de novo, mas eu não sei se estou pronta para te ver partir." Maria ficou em silêncio, o peso das palavras de Laura afetando-a profundamente. Ela já sabia que isso iria acontecer, mas as palavras da filha ainda a atingiram como um golpe. Ela se sentou ao lado de Laura, as mãos de ambas agora quase se tocando na mesa. "Laura, filha, você nunca vai me perder. Eu sei que por muito tempo eu vivi só para cuidar de você e isso te trouxe um peso enorme. Mas por mais que eu queira me encontrar de novo, você ainda é a parte mais importante da minha vida. Eu só preciso ser mais do que o que fui, porque se eu continuar me aniquilando para ser apenas sua mãe, não seremos mais nada. Eu preciso me encontrar para que eu possa ser a mãe que você precisa, para que a gente possa ser quem somos, sem medo de nos perder." Laura olhou para sua mãe, os olhos cheios de lágrimas, e apertou a mão de Maria. "Eu sei, mãe. Eu sei que você precisa disso, mas também tenho medo. Eu tenho medo de que, se você se encontrar, você me deixe para trás.
Eu não sei mais como viver sem você. Maria sentiu o peso daquilo tudo. O medo de Laura era legítimo, e ela compreendia isso como ninguém mais. Durante tanto tempo, ela foi o mundo de Laura, e agora, o mundo estava se transformando. Eu não vou te deixar, filha, mas você precisa aprender a viver por si mesma. Você tem um potencial imenso, e eu sei que você pode ser mais do que só a filha de alguém. Eu fiz você pensar que era tudo o que você era, mas você não é. Eu sei que não estou sozinha nesse caminho, e você também não está. Quando eu olho para você, vejo a mulher que você está se tornando. E embora eu tenha medo de te ver crescer, também sei que é necessário. E você vai ser capaz, Laura. Eu acredito em você. Laura olhou para a mãe e viu pela primeira vez uma verdade que antes parecia distante. Maria não estava se afastando dela. Ela estava tentando fazer com que as duas vivessem de forma mais equilibrada, sem sacrifícios desmedidos. Ela finalmente entendeu que, embora a vida delas tivesse sido marcada por uma entrega de um lado só, isso não significava que a dedicação de sua mãe fosse um fardo. A mudança seria difícil, mas não impossível. E naquele momento, Laura se sentiu pela primeira vez como uma pessoa que tinha mais para oferecer do que simplesmente o peso da necessidade. Eu vou tentar, mãe, disse Laura, a voz agora mais firme. Eu sei que vai ser difícil, mas eu não posso mais ficar aqui, esperando que você seja a única coisa na minha vida. Eu preciso descobrir quem sou, e você também precisa fazer isso. Maria sorriu, aliviada. Isso é tudo o que eu queria ouvir, filha. Agora, vamos fazer isso juntas, de um jeito que funcione para nós. Vamos construir uma vida onde ambas possamos ser quem somos, sem medos. O peso da verdade havia sido finalmente exposto. Não havia mais segredos ou verdades não ditas entre elas. O que restava agora era o trabalho de reconstruir, de crescer juntas, mas também de permitir que cada uma encontrasse sua própria liberdade. O futuro ainda estava em aberto, mas ao menos agora elas estavam mais preparadas para enfrentá-lo. Juntas, mas com a certeza de que poderiam ser quem realmente eram, sem medo de perder uma à outra. O fim de semana estava chegando, e com ele, uma sensação estranha de que algo importante estava prestes a acontecer. Maria e Laura, embora estivessem mais próximas do que nunca, ainda enfrentavam dificuldades internas. A tentativa de reconfigurar suas vidas, de se encontrar enquanto mãe e filha, sem perder a individualidade, estava sendo mais difícil do que imaginavam. Às vezes, os avanços pareciam tão pequenos, quase invisíveis, e em outras, como se um vento forte tivesse os levado de volta aos velhos padrões, onde a dependência e o sacrifício se tornavam novamente as forças dominantes. Maria havia começado a sair mais, a explorar sua cidade e até a fazer pequenas compras sozinha. Mas sempre havia algo que aprendia, algo que a fazia sentir que deveria estar em casa, com Laura. Ela começava a perceber que, embora estivesse se permitindo pequenas liberdades, sua mente estava sempre de volta à filha, a necessidade de cuidar dela. Essa sensação de estar dividida a consumia. Como poderia equilibrar sua vida pessoal com a responsabilidade de ser a cuidadora? O medo de estar deixando Laura para trás, de não ser o suficiente, era uma constante que a fazia questionar suas ações. Laura, por sua vez, estava tentando aceitar que sua mãe estava mudando, que Maria estava se permitindo viver de um jeito mais leve. Ela compreendia, mas a sensação de insegurança ainda a tomava. Ela se dava conta de que, por tanto tempo, sua vida estava tão entrelaçada com a presença constante de sua mãe, que agora, quando Maria começava a respirar de maneira mais livre, Laura sentia que o chão sob seus pés estava mais instável do que nunca. Embora soubesse que a mãe estava buscando o que lhe fazia bem, Laura ainda temia que ela se afastasse mais do que o necessário. Ela ainda sentia que precisava de Maria para encontrar seu próprio caminho, mas não sabia como fazer isso sem se perder também. Naquele sábado, a casa estava mais silenciosa do que o normal. Maria estava no jardim, cuidando das plantas que ela havia começado a cultivar depois que se permitiu sair de casa com mais frequência. Ela estava absorvida pelo que fazia, algo tão simples, mas que trazia uma sensação de realização. Quando Laura apareceu na porta do jardim, a expressão em seu rosto era séria.
Ela observou a mãe por um momento, antes de decidir dar um passo em direção àquela conversa que ela sabia que estava prestes a acontecer, mas que sempre adiava. Ela havia tentado encontrar palavras que pudessem expressar seu turbilhão interno, mas a verdade é que Laura ainda não sabia o que sentia completamente. Ela não sabia onde terminava o amor que tinha por sua mãe e onde começava o medo de se perder. "Mãe", Laura começou, a voz suave, mas carregada de um peso que não podia ser escondido. Maria parou de mexer nas plantas e a olhou, com os olhos atentos, percebendo o tom na voz de Laura. Sabia que aquela conversa não seria simples. "Sim, filha", Maria respondeu, com a voz baixa, tentando antecipar o que estava por vir. Eu tenho tentado, realmente tenho tentado, entender o que você está vivendo agora", Laura disse, as palavras saindo de forma hesitante, como se cada uma fosse um esforço. "Mas, ao mesmo tempo, não sei como lidar com o que estou sentindo. Às vezes parece que estamos indo bem, que as coisas estão melhorando, mas então eu me pego com medo de que, se você continuar assim, se você começar a se encontrar de verdade, você vai se afastar. E eu não sei o que fazer com esse medo." Maria sentiu um aperto no coração. Era difícil ouvir Laura falar dessa maneira, como se fosse inevitável que ela se perdesse da filha ao buscar sua própria vida. Maria caminhou até Laura e se sentou ao seu lado, olhando para ela com mais ternura do que ela sabia expressar com palavras. "Laura, você não vai me perder. Você nunca vai me perder. Eu sei que, por muito tempo, fui a mulher que se dedicava inteiramente a você, que se anulava para te dar tudo o que você precisava. E eu sei que, com isso, você ficou dependente de mim. Mas o que você precisa entender é que não estou me afastando de você. Eu não estou indo embora. Eu só estou tentando ser quem eu sou de novo. Eu só estou tentando me encontrar, porque se eu não fizer isso, eu não sei como continuar sendo a mãe que você merece. O que você tem medo de perder não é quem eu sou, mas a ideia de mim que você tem. E a ideia que você tem de mim não é suficiente para nós duas. Você precisa entender que, para que eu possa te apoiar da maneira que você precisa, eu também preciso de espaço para ser Maria. Não sou apenas sua mãe. Eu também sou mulher, sou filha, sou alguém com seus próprios desejos, suas próprias inseguranças. E o que está acontecendo agora é um caminho de reencontro, tanto para mim quanto para você." Laura sentiu que as palavras de sua mãe estavam tentando abraçar todas as suas inseguranças, mas o peso do que ela dizia ainda parecia difícil de digerir. "Eu sei, mãe. Eu sei que você está tentando, mas é tão difícil. Eu não sei como lidar com essa mudança. Eu sempre te vi como alguém que precisava estar aqui, que precisava se sacrificar por mim. E agora, quando vejo você tentando ser mais do que isso, eu não sei se posso deixar isso acontecer sem sentir que te perco de alguma forma." Maria segurou as mãos de Laura, com uma força que transmitia toda a sua sinceridade. "Você não vai me perder, minha filha. Você tem tanto dentro de si que eu mal consigo acreditar. Eu vejo em você tudo o que eu sempre sonhei. Você tem a capacidade de ser forte, de crescer, de seguir seus próprios caminhos. E eu quero que você faça isso. Eu quero que você se encontre, porque quando você se encontra, é quando realmente pode me ajudar a me encontrar também." Laura olhou para sua mãe, sentindo a intensidade daquelas palavras. Era difícil compreender o que Maria estava dizendo, mas ao mesmo tempo, ela sabia que aquilo era verdade. Talvez, finalmente, ela estivesse começando a entender. O amor de Maria por ela não a tornava responsável pela felicidade da mãe. A dedicação e o sacrifício, embora profundamente amáveis, não poderiam ser tudo. Maria precisava ser algo mais do que aquilo. Eu vou tentar, mãe", Laura disse, sentindo um alívio pela primeira vez em muito tempo. "Eu vou tentar me encontrar também. Não porque você está me pedindo, mas porque eu entendo que é o que precisamos. E eu sei que isso não vai ser fácil. Mas, se você me ajudar, se você continuar aqui, eu posso fazer isso." Maria sorriu, um sorriso cheio de amor, mas também de uma felicidade silenciosa. Elas estavam finalmente falando a mesma língua, mesmo que o caminho à frente fosse incerto e repleto de desafios. Havia tanto para aprender ainda, mas o primeiro passo havia sido dado.
Não era mais sobre o que se sacrificava, mas sobre o que se podia oferecer. Não se tratava mais de uma relação de dependência, mas de uma colaboração mútua para crescer. Eu sempre estarei aqui, filha. Não importa o que aconteça, eu estarei com você. Mas agora, vamos construir algo novo, juntas. Porque o que importa é que, no final, vamos ser as duas as melhores versões de nós mesmas. Laura sorriu, sentindo-se mais leve do que jamais se sentira. Ela sabia que, como mãe e filha, ambas estavam prestes a viver um novo capítulo. O medo não desapareceria de imediato, mas agora havia algo mais forte para guiá-las. A confiança mútua e a compreensão de que, para seguir em frente, ambas precisavam se reinventar. O futuro estava diante delas, e pela primeira vez, as duas estavam prontas para enfrentá-lo sem o peso do passado. O sol estava se pondo no horizonte, tingindo o céu de um tom suave de laranja e rosa, quando Maria e Laura se encontraram no jardim, como se o cenário perfeito tivesse se formado ao redor delas, refletindo o momento de transformação que ambas estavam vivendo. A casa, que por tanto tempo foi um espaço de silêncio e medo, agora parecia um lugar onde o futuro começava a ser reescrito. Embora ainda houvesse muito a aprender, elas sabiam que o maior passo já havia sido dado: a aceitação do processo, o reconhecimento de que ambas precisavam se reinventar sem abrir mão do amor que sempre as uniu. Maria estava diferente, mais leve, embora a jornada não tivesse sido fácil. Ela agora passava mais tempo com suas amigas, fazendo coisas que a faziam sentir-se viva, como voltar a frequentar um clube de leitura que ela amava antes do acidente de Laura. Ela também descobriu o prazer simples de cozinhar para si mesma, algo que ela havia abandonado porque sentia que sua vida estava inteiramente voltada para as necessidades de sua filha. Embora ainda tivesse receios e momentos de insegurança, o sorriso de Maria tinha uma nova qualidade, como se ela estivesse redescobrindo um pouco de si mesma, passo a passo. Laura, por sua vez, também começava a se sentir mais segura. Ela sabia que o caminho à frente não seria sem desafios, mas agora estava mais preparada para enfrentá-los. Ela havia começado a sair mais, a buscar novos interesses, a fazer coisas para si mesma, coisas que antes achava que não tinha permissão para fazer. Embora a ideia de depender menos de sua mãe ainda a incomodasse, ela já entendia que isso não significava perder Maria, mas, sim, permitir-se ser mais do que apenas a filha. Ela sabia que, para ser a mulher que sempre desejou ser, precisava aprender a viver por si mesma, sem a constante necessidade de validação da mãe. Os dias estavam começando a se moldar de uma forma diferente. Maria e Laura ainda passavam muito tempo juntas, mas agora as conversas fluíam de maneira mais natural, sem os silêncios constrangedores que antes os dominavam. Elas estavam descobrindo novas formas de se relacionar, sem os velhos pesos do passado, sem a sensação de que uma precisava sacrificar demais pela outra. Era um processo delicado, mas essencial, como o crescimento de uma planta que, apesar de seus primeiros passos hesitantes, começa a florescer, lentamente, mas com certeza. Em uma manhã de domingo, Laura acordou mais cedo do que o habitual. Ela estava sentada na sala, olhando pela janela, quando Maria entrou silenciosamente e se juntou a ela. "Acordou cedo hoje, hein?" Maria comentou, sorrindo, se sentando ao lado de Laura. O som do vento balançando as folhas das árvores lá fora criava uma atmosfera tranquila, quase perfeita. "Sim", Laura respondeu, um sorriso discreto surgindo em seus lábios. "Estava pensando em tudo, em como tudo mudou, e em como eu nunca pensei que seria capaz de viver de uma forma diferente. Quando a gente está preso, acha que não tem saída, que não tem como se livrar do peso do medo. Mas agora, mãe, eu vejo que tem." Maria olhou para a filha, seus olhos cheios de uma mistura de emoções que ela ainda não sabia como descrever. Ela sentiu um aperto no coração ao perceber como Laura estava se abrindo, como estava começando a ver o mundo de uma maneira nova, com mais confiança e liberdade. Maria sabia que o futuro delas ainda estava por se definir, mas naquele momento, ela sentiu uma paz que não sentia há anos. "Eu também vejo isso, filha", Maria disse, com a voz suave,
mas cheia de sinceridade. Vejo o quanto você cresceu. E vejo, mais do que nunca, o quanto você é capaz. O que mais me emociona é saber que você encontrou a força para ser mais do que só o que eu precisava que você fosse. Eu não esperava isso, não sabia como seria, mas você está fazendo acontecer. E isso me dá esperança, porque sei que podemos fazer o mesmo, juntas. Não precisamos mais carregar os mesmos fardos. Podemos, aos poucos, deixar ir o que não nos serve mais. Laura olhou para a mãe, os olhos brilhando com uma nova energia. Eu também estou mais forte, mãe. Não sei bem como aconteceu, mas sei que posso ser mais do que eu imaginava. E por mais que tenha medo de ser sozinha, sei que agora não é mais sobre isso. É sobre a liberdade de sermos quem realmente somos, sem precisar ser algo para o outro ou para o mundo. E isso não significa que eu não precise de você. Eu preciso de você, mas de um jeito diferente. Eu preciso de você como mãe, mas também como mulher, como a Maria que você é. Não apenas como alguém que se dedica a mim, mas como alguém que vive para si mesma também. As palavras de Laura tocaram Maria de uma maneira profunda. Ela havia se dedicado a Laura por tanto tempo, mas agora entendia que a verdadeira liberdade vinha de um lugar de entendimento mútuo. Elas não precisavam ser uma versão idealizada da relação mãe-filha que a sociedade sempre ensinou, onde a mãe se sacrificava completamente. Elas poderiam ser algo mais leve, onde cada uma poderia viver sua vida sem medo do que o outro precisaria. Maria tomou a mão de Laura, olhando para ela com um sorriso genuíno. Eu sou tão grata por você ter me mostrado isso. Nunca pensei que chegaríamos a esse ponto. Eu realmente pensei que a vida que vivi por tanto tempo fosse a única que eu pudesse ter. Mas agora, eu vejo que a vida está mais aberta do que eu imaginei. Eu posso ser eu mesma, posso fazer coisas por mim, e você ainda vai estar ao meu lado, e eu ao seu. Nunca foi sobre estar sozinhas, mas sobre encontrarmos um jeito de nos apoiar, sem perder a nós mesmas no processo. Laura sentiu uma sensação de alívio invadir seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, ela sabia que estava fazendo as escolhas certas, tanto para si quanto para sua mãe. As tensões do passado pareciam agora um fardo mais leve, algo que elas estavam aprendendo a deixar para trás. O caminho à frente ainda seria feito de altos e baixos, de momentos difíceis e desafios. Mas ao olhar para sua mãe, Laura sabia que havia algo mais importante agora do que a dor do passado. Havia a esperança, o aprendizado e a aceitação de que o amor entre elas não precisava ser sacrificial, mas sim colaborativo. Um amor onde ambas se permitiam crescer e evoluir, sem perder o essencial. Naquele dia, Maria e Laura sentaram-se juntas, no final da tarde, em silêncio, observando o céu se escurecer lentamente. A tranquilidade do momento refletia a paz que estavam começando a construir. Não era o fim de uma jornada, mas o começo de algo novo. Elas estavam em um ponto de virada, onde o futuro poderia ser tão vasto quanto suas próprias vontades. O que aconteceria dali em diante era incerto, mas agora, pelo menos, sabiam que poderiam caminhar lado a lado, com a certeza de que o que as unia não era apenas o sacrifício, mas o entendimento profundo de quem ambas eram e de quem poderiam se tornar. O caminho a seguir, embora ainda longo, estava claro.